desafio falar hoje aqui com vocês, porque trabalhar a partir dessa perspectiva do território, né? Pensar o território e a sua relação com a doença ou com a possibilidade da pandemia, né? A vulnerabilidade em relação à pandemia. Então, a gente pode pensar o território a partir de vários conceitos. Alguns conceitos que são relacionados à saúde, por exemplo, de onde eu parto? Eu parto de um território que é um território processo, não é um território de um espaço físico, parado, completo e acabado, né? Mas é um espaço de dinâmico, um espaço que tem uma história, é um espaço que tem vida, é um espaço que fala sobre a relação das pessoas com os seres vivos, com a natureza, com os outros, com os encantados, né? Esse território, do ponto de vista da saúde, eu parto por aí, quer dizer, da perspectiva de um território que é um processo em construção, né? Eu também posso partir da concepção de território, por exemplo, na antropologia. Na antropologia tem toda uma discussão do que é terra, ou a terra indígena, o território ou a territorialidade, né? Existe toda uma discussão em relação a isso, né? Como chamar esse território. A própria noção dos povos indígenas em relação ao seu território, ela aparece ou ela surge quando ele precisa, quando ele tem um limite, quando eu preciso me referir ao outro, né? Quando eu preciso saber que existe um outro, que existe um limite, daí eu penso que existe um território, essa ideia da territorialidade. E tem um outro modo de ver o território que é do pensamento indígena, de vários indígenas, né? E eu escuto e acompanho, que é a imagem de um organismo vivo, que é muito mais do que um território de espaço físico, muito mais do que um território enquanto processo social, cultural, econômico e político e epidemiológico. É um espaço, é um território enquanto um lugar que é a vida, que é um organismo vivo, né? Então, eu vou partir dessa noção de território da saúde e usando um pouco uma fala de um pesquisador, Eugênio Vilaça Mendes, que ele fala, né, como que a concepção de um território-processo ele transcende ao conceito de território como superfície, como solo, né? Ele fala que são vários interesses em jogo nesse território, onde há uma vida pulsante de conflitos, de interesses diferenciados, de projetos e de sonhos. Então, se eu pensar um território onde acontece a vida e a relação com as pessoas, eu tenho que pensar numa história de, de conflitos, desde a colonização, né, de mudança de território em fuga, por exemplo, né? Eu tenho que pensar de enfrentamentos desde a época da colonização ou entre as próprias etnias até agora, hoje, que ainda existem os conflitos. Então, se eu imaginar, por exemplo, a saúde e a concepção de território como processo, eu vou pensar nas relações socioculturais, econômicas e políticas e vou dizer que, por exemplo, onde tem um território invadido, como o dos Yanomami pelos garimpeiros, né, eu tenho uma relação conflituosa que leva a um desequilíbrio e leva à doença, né? Isso é uma vulnerabilidade. Se eu tenho um espaço que é invadido, que não está demarcada a terra, é um espaço de vulnerabilidade, de conflito. Se eu tenho um espaço onde eu tenho madeireiros, grileiros, desmatamento, eu tenho desequilíbrio, eu tenho doença, né? Então, em vários momentos da, da, da história do nosso país em relação a índios e não índios, a gente vê ela é perpassada por epidemias.
Se hoje o que a gente sente, isso é interessante, hoje a gente sente, todos nós, o planeta está sentindo o que os índios sentiram todos esses séculos, a cada epidemia. Então, se a gente está sentindo essa vulnerabilidade, que nós estamos de quarentena em casa, né, destituídos de todo o nosso ir e vir, né, desesperados, preocupados, com medo, perdendo parentes, quantas mortes aconteceram. Os índios passam por isso até hoje, nas grandes epidemias, que levaram a genocídios, que levaram a depopulação imensa de várias áreas ao longo dos séculos. Então, nós estamos experimentando um pouco do que os índios viveram o tempo inteiro, né? Que é se deparar com um inimigo que você não tem defesa. A gente não tem defesa, a gente não tem vacina para esse vírus, né? Então, a gente está experimentando um pouco desse desespero, né? E aí, eu pensar, por exemplo, que uma das grandes questões de pensar o território é se esse território ele é acessível, quer dizer, que acesso ele tem, por exemplo, aos serviços de saúde, né? Então, se eu falo do território, dos territórios indígenas, boa parte dos territórios indígenas está na região litorânea e tem um acesso relativamente mais facilitado aos centros urbanos, aos grandes serviços de saúde. Por outro lado, esse acesso ele é permeado por muito preconceito, né? Por muita dificuldade, por exemplo, de você, de fato, garantir uma boa qualidade da atenção à saúde. Se eu for para o norte e para o centro-oeste, eu vou ter mais dificuldade. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, quando ele foi pensado, e ele é brilhante, se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, eu não sei o que seria de nós nessa pandemia. É um sistema universal incrível, é o maior do mundo. Mas ele foi pensado, na estratégia toda que ele foi desenhado, como um modelo para uma área urbana, e não para a zona rural. Ao longo desse caminho de implementação do Sistema Único, você vê estratégias de saúde da família para os interiores, tentando ampliar, capilarizar esse sistema de saúde. E o que ocorre é que no norte e centro-oeste, onde estão a maior parte dos territórios indígenas, você tem lacunas imensas de serviços de saúde. Lacunas imensas de serviços de saúde do SUS. Vocês viram agora, né, no Amazonas, por exemplo, você só tem um hospital com UTI, naquele estado que é imenso, gigante, continental, quase, né? Então, essa é uma das vulnerabilidades imensas dos territórios indígenas em relação ao acesso aos serviços de saúde, particularmente os de média e alta complexidade, né? Também a gente tem uma outra questão, que é, para além do território, tem a ver com as relações entre os saberes e os conhecimentos, que faz com que a atenção primária que é desenvolvida nas áreas indígenas seja medicalizante e que não respeita a sabedoria e o conhecimento tradicional. Então, esta é um outro ponto também de distanciamento e de maior vulnerabilidade em relação a essas populações e os serviços de saúde que a biomedicina pode oferecer, como uma atenção diferenciada, que é o que propugna um subsistema de atenção à saúde do índio, né? Se eu for falar de, assim, agora, em relação ao viver no território, ao pensamento de viver no território, o modo de viver. Se eu penso o modo de viver no território, eu penso no coletivo. Os indígenas é interessante e bacana porque eles pensam, e isso para mim foi o que mais me fascinou na minha trajetória com eles, o quanto o coletivo é o que comanda a vida. Então, eu pensar uma família é sempre uma outra concepção, não é uma concepção nuclear de família como a nossa sociedade tem, mais individualista, né? Eu tenho uma casinha, então o outro tem uma casinha, aquele bando de casinha empilhada que são os apartamentos, né? Os índios têm dificuldade de entender como é que a gente vive dessa maneira, né?
mas eles têm esse pensamento de família ampliada. Então, às vezes, numa mesma casa, você tem 20, 30 pessoas, são mais de um núcleo familiar. E, ao mesmo tempo, você tem uma convivência, um compartilhamento de utensílios, de cuia, de mingau, de copos, de talheres, de cachimbos, enfim, de arranhadeiras, de tudo, você tem um compartilhamento muito grande. Você tem um convívio muito grande, por exemplo, das crianças entre si, porque ali a escola é o pátio da aldeia, a escola é a roça, a escola é o cotidiano. Então, as crianças sempre estão brincando, sempre estão juntos. Ao mesmo tempo, as crianças, os netos, os mais velhinhos, vão cuidar dos mais velhos, dos avós, e os avós cuidam dos netos. Essa relação é muito próxima. Daí, outra imensa vulnerabilidade para essa doença, o coronavírus, porque ele transmite absurdamente rápido e tem essa coisa, para além das gotículas, né? Você tem essa coisa dele ficar nas superfícies. Então, a, a possibilidade de contágio que ele tem é imensa. Ele espalha de uma maneira muito exuberante, né? Contagiando e comprometendo toda a aldeia. Nesse caso, quem vai na roça, por exemplo? Como que vai ser isso? Então, o risco e a vulnerabilidade nesse território é imensa, pelo modo de viver, o jeito de viver, né? Acho que tem uma outra questão que é importante, que também os vulnerabiliza por conta desse território, é a segurança alimentar. Segurança e soberania alimentar. Será que eles conseguem praticar a caça, a pesca e a roça como antes? O que está acontecendo hoje? Será que eles estão numa linha de dependência, por exemplo, dos benefícios? Será que eles estão trazendo muita comida da cidade? Será que eles estão conseguindo ter uma segurança alimentar que, por exemplo, garanta que eles fiquem na aldeia, por exemplo? Então, essa questão da segurança alimentar, ela é crucial. E essa questão em relação à dependência, será o quão dependentes eles estão da sociedade e do entorno? Quer dizer, isso também pode vulnerabilizá-los muitíssimo, né? Outra questão que os vulnerabiliza muitos é a carga de doenças, né? A Paula estava falando agora há pouco em relação aos indicadores de saúde entre os povos indígenas, em geral, 2, 3 vezes maior, né, o número de doenças ou de mortes de crianças ou de endemias, de tuberculose, de malária, de anemia, de desnutrição entre os povos indígenas. Então, tem essa carga de doença. Então, tudo isso são grandes pontos de vulnerabilidade para que essa pandemia faça um grande estrago, chegue nas aldeias para um genocídio, para uma depopulação. Então, é preciso intervir rapidamente. Então, o que fazer? No primeiro momento, houve toda uma demanda, uma proposta, uma etapa de fica na aldeia. Quer dizer, não deixar o vírus chegar na aldeia, que isso é crucial. Se não chegar na aldeia, né, você consegue segurar. Como que eu vou fazer isso, fica na aldeia, se eu tenho uma mensagem, mesmo do governo, ambígua, que me diz para ficar na aldeia, ao mesmo tempo me dá dinheiro na caixa do banco de auxílio. Então, me faz ir lá para a cidade para trazer o vírus para dentro da aldeia, né? Então, todas essas mensagens ambíguas, né, mesmo entre os jovens que não viveram as epidemias do passado, também não acreditam muito, acham que é uma gripezinha, mas não é uma gripezinha, né? E acabam levando essa doença para dentro da aldeia. Muitos profissionais de saúde mesmo, que não fazendo uma boa quarentena, acabam levando esse vírus para dentro da aldeia, como aconteceu em São Gabriel. Então, no Rio Negro. Então, são várias questões que levaram, por exemplo, por um período, um fica na aldeia que funcionava, né? Na nossa região, por exemplo, muitos povos indígenas correram para o mato, porque faz parte da memória do ter vivido epidemias. O ter vivido epidemias os fez
fugir para o mato e fica lá, recluso. Para isso, eles precisam de material de pesca, de caça, eles precisam de algum alimento, né? Para poder se sustentar nesse autoexílio, nessa quarentena que eles sempre, esse isolamento social que eles sempre fizeram nesses momentos. Isso é um grupo de pessoas que tem feito isso, né? Tem sido feito também muito material na língua, porque a informação, a comunicação é uma arma fundamental, o diálogo com os índios, o respeito a eles, ao dizer o que está acontecendo, como é que é essa doença, eles entenderem, com certeza eles vão criar e construir estratégias de enfrentamento. E têm feito isso, eles têm feito isso. Então, essa já é uma outra etapa, que é o enfrentamento da doença, como enfrentar a doença. Para além desse distanciamento social que eles estão se colocando, ao mesmo tempo, o que se propõe é dar um acesso a uma atenção primária, uma atenção básica de boa qualidade, que consiga identificar rapidamente os casos, ter uma boa testagem para entender a situação epidemiológica, né? E você tratar os casos leves e moderados em área, né, naquelas que são as unidades de atenção primária indígenas que estão sendo implementadas em alguns locais. Você tem uma equipe muito bem treinada para fazer essa identificação dos suspeitos, fazer a testagem, trabalhar junto com os agentes indígenas de saúde, com as lideranças, e fazer esse isolamento e esse tratamento próximo deles, né? E, obviamente, uma das grandes questões seria fazer uma boa articulação de média e alta complexidade com todas as dificuldades que hoje estão acontecendo, particularmente na região centro-oeste e norte, com o colapsamento do sistema de saúde. Quer dizer, então, a coisa toda está correndo atrás, está sendo atropelada, essa pandemia está atropelando como um tsunami as aldeias, os serviços de saúde, os planejamentos, então esse enfrentamento tem sido muito difícil e tem enfrentado muitos desafios. Essa é uma etapa mais difícil que a gente está enfrentando em todas as áreas, que é a entrada da pandemia fazendo muitas mortes. E eu vou passar para vocês hoje dados. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu queria ainda falar só mais um pouquinho. Por exemplo, se você tem dados do site do Instituto Socioambiental, você tem as informações coletadas pelo Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena, ligada à PIB, 7.072 casos confirmados de Covid entre os povos indígenas, 331 mortos, entre eles muitos anciãos, né? E aí você tem, além da perda da história individual, a perda da história daquele povo, né? O que dificulta uma reprodução cultural, por exemplo. Isso também se caracteriza como um genocídio, né? Um genocídio cultural, vamos dizer. E você tem 102 povos acometidos. Pelo Ministério da Saúde, como ele não considera os índios moradores ou que estão em trânsito na cidade, você tem apenas 4.185 casos confirmados e 117 óbitos entre os povos indígenas. No entanto, se a gente considerar indígenas, né, todos eles, você tem, então, esse número que a PIB e o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena apresentaram. Falando, por exemplo, em relação a, para finalizar, nós estamos num momento de grande desafio que precisa ter uma intervenção rápida, uma atenção básica nas aldeias de muita qualidade, identificar rapidamente esses casos, fazer o tratamento e acompanhamento dos casos leves e moderados com critério, usando, né, o oxigenoterapia, sem precisar ainda do respirador, da intubação, o máximo possível. Você garantir a vida dessas pessoas. Eu lembro aqui, pensando na concepção de território dos povos indígenas, que para eles, pensando o território como um organismo,
Era muito comum a fala, por exemplo, do Davi Yanomami, né? Quando ele fala que os homens brancos, os povo da mercadoria, como ele diz, cavando tanto a terra até sair a chauara, a fumaça epidemia, né? Eles estão dizendo, e eles dizem de onde vem essa doença. Vem desse desequilíbrio, da nossa forma de ver, de se relacionar com a natureza. Ailton Krenak também sempre nos fala isso, né? O homem branco e não indígena usa a natureza como almoxarifado. É assim que ele fala. Ah, eu preciso disso, eu vou lá e tiro. E não é assim, a gente tem que mudar essa postura, né? Eu vejo como uma solução, a gente levou uma bordoada e a gente tem que, uma chacoalhada, a gente está revendo o nosso modo de se relacionar com esse organismo que é o nosso planeta. Tá bom? Hoje, por enquanto, é isso, depois a gente vai para as perguntas aí de vocês, tá bom? Sofia, muito obrigada. Maravilhosa a sua explicação. Eu tenho esses dados também do Ministério da Saúde, contrapondo os dados da PIB, do ISA, etc. E o que me choca não, ainda que nós tenhamos subnotificação, ainda sequer tampar esses dados, colocando mais de 3 mil vidas não contabilizadas nesse processo de óbitos, né? Então, assim, a discrepância do número de uma para outra não são 3, 4 pessoas, são 3 mil, de 7 mil para 4 mil, né? São 3 mil. E na questão da soberania alimentar, eu fico bastante assim triste, né? É triste mesmo, porque a gente vê que as comunidades indígenas elas adotaram alguma das alimentações que é do branco, né, industrializada, etc., e isso afeta a saúde demais. E cesta básica para indígena, essa forma de assistencialismo, é completamente equivocada, porque o que eles precisam, o que se precisa é respeitar esses territórios onde eles possam fazer suas roças e se alimentar da maneira como eles acham que devem se alimentar. E não uma imposição, também mais uma imposição a um modo de vida da sociedade capitalista, que seja, né? Ou sociedade dominante, etc. Uma coisa também que a gente lidando com os povos indígenas, essa esse sentimento mais coletivo, né, que eles têm da família ampliada, etc. Quando você fala fica na aldeia ou fica em casa, o casa mais fica na aldeia mesmo, porque a aldeia é tudo, é a casa de reza, etc. Ela não é só o núcleo familiar. Eles têm uma e a dificuldade que a gente teve, depois eu posso falar mais um pouco disso no projeto de extensão, foi entre aldeias também existe uma comunicação. Então a aldeia vizinha vai visitar o parente da outra, porque para ele é a extensão da casa dele, a outra aldeia onde ele tem parentes, etc. Então é uma outra concepção da casa, né, da onde ele é acolhido. E assim, são várias questões, por isso que eu falei no começo, que a gente vai sair com mais perguntas, e perguntas que às vezes a gente não vai ter resposta tão cedo, né? Agora eu vou passar a palavra para a Pietra, ela retornou, então, Pietra, com você. Mas também é um lugar conectar para pensar, né, sobre o que está o apurinando, o povo apurinando, o estado do Amazonas. Mas eu moro no Rio Grande do Sul. Primeiro, a gente tem de pensar o que essa pandemia representa para os povos indígenas.
além de, já foi falado nas falas anteriores, sobre cavar os ossos da terra, iria liberar essa pandemia. Não é a primeira vez que passamos por esse processo de pandemia, de extermínio e de genocídio. E a gente também tem de pensar, né, que o cacique Raoni, ele disse algum tempo atrás, não faz muito tempo, né, que acontecia um ataque aos espíritos, né, e que nós, povos indígenas, estávamos com muito medo na Amazônia, mas em breve toda a humanidade iria sentir medo. E o que tem a dizer para nós indígenas? Nós sabíamos, há muito tempo estávamos avisando sobre esse grande perigo. E esse perigo chegou. Agora ele não, as escolhas desse vírus, desse Covid-19, né, coronavírus, ela não é uma escolha seletiva, entre aspas, mas ela traz a seleção anterior. Por exemplo, na aldeia, nós nos alimentamos dos nossos roçados, temos nossos roçados, praticamos também o extrativismo de coleta, as pescas, dos nossos rituais. Mas a gente tem esse contato com o outro mundo, né, o outro cosmo. E muitas vezes esse outro cosmo nos contamina de algum modo a nossa cultura. E isso está pesando agora. Quando as pessoas falam que o vírus é democrático, que atinge pobres e ricos, não é democrático. Esse vírus, para os povos indígenas, é o nosso extermínio. O que a gente precisa saber? A gente está tentando, neste momento, nesse exato momento que eu estou aqui, eu já peguei coronavírus, já peguei o vírus e fiquei muito doente, não tive nenhum tipo de tratamento médico, porque o médico ria da minha cara e mandava eu ir para casa, por ser indígena e por estar na cidade. Então, quando se fala em subnotificação, há muito mais indígenas que morreram, além dos dados que se coloca aí nas mídias. Então, a gente tem de pensar sobre isso. E como é que a gente vai conseguir sobreviver? É uma resposta que nós não temos, mas confiamos muito no nosso espiritual. Acontece que, nesta política indigenista que acontece no Brasil, ela não prioriza a saúde dos povos indígenas. E os médicos que vão nas aldeias e vão nos atender, eles não têm um preparo espiritual e cultural para estar conosco. Então, é que nem a professora anteriormente falou sobre a medicalização, isso é real. A gente toma um remédio e ele disse, não pode tomar esse remédio, isso aí não vale. Despreza totalmente uma cultura. E agora o Covid está nas nossas aldeias. Está nas nossas aldeias. Está dentro dos nossos territórios e foi levado pelas pessoas que foram no nosso território ou algum contato, porque também foi falado aqui sobre a questão desses auxílios. Por exemplo, eu venho da aldeia Camipuã, eu estou na aldeia Camipuã. O meu povo faz o escoamento da sua produção para a cidade, para venda. Não consegue, a gente não vai mais, eles não estão indo mais na cidade. Então, como é que fica essa situação? Como é que eles fazem os escoamentos? E aí eu coloco só o exemplo da Camipuã, como muitas aldeias da Amazônia. E aí, quando a gente fala Amazônia, a gente pode falar Amazônia, Centro-Oeste, Cerrado e Sul. Porque as nossas produções a gente não está conseguindo escoar. E aí tem de solicitar a alimentação, uma cesta básica composta de açúcar e de óleo, né, que nos envenena, causa-nos doença, para a FUNAI. E a FUNAI não tem. E se tem, eles vão lá e nos contaminam levando, como aconteceu alguns fatos evidentes aí na mídia. Então, eu não tenho como pensar que isso, nós, povos indígenas, vamos morrer, sim. Nós vamos morrer. E eu pergunto, né? Esse modo de viver da sociedade
é válido. Esse vírus, ele tem de nos trazer aprendizagem. Temos de aprender com ele. E aí eu jogo uma pergunta para quem está nos vendo e ouvindo, com os olhos e com os espíritos. A humanidade, ela precisa querer ser salva. Ela precisa querer ter esse lugar. Mas a partir do momento que os povos indígenas começam a morrer, nós já perdemos mais de 200 anciões. Os nossos velhos estão morrendo. Os nossos pajés estão morrendo. Temos de conseguir manter o tratamento de alguns idosos. E a saúde indígena, a CESAI, ela, para nós, ela não faz conta. E não adianta fazer, mas ali funciona, tem de funcionar para todos os povos indígenas, porque nós não temos nenhum tipo, e aí vou usar uma palavra cristã, de culpa da invasão dos nossos territórios. Já morremos várias vezes. Quando falam em maus lençóis, eram os lençóis contaminados que davam para os indígenas no início da colonização, para matarmos. Então, a gente já passou por esses processos de epidemia. Resistiremos? Sim. Morreremos? Sim. Mas até onde morreremos? E até que ponto a sociedade envolvente, a sociedade civil, está disposta a olhar para os povos indígenas? Porque é uma negação histórica. Quando se coloca no IBGE que mais de 50% é da população tem muito indígena. Então, existe uma invisibilidade social construída e histórica dos povos indígenas. E essa pandemia, a morte dentro das nossas aldeias, é mais um processo de extermínio em curso. Não é agora que estamos morrendo. Estávamos morrendo antes, agora a gente está morrendo mais. A gente está morrendo mais. E aí a gente pensa na Pindorama, né? Falaram no Abiala, Pindorama é o nosso lugar, isso aqui é a Pindorama, né? Então, a gente tem de pensar sobre isso, né? E os nossos direitos sobre os territórios, e a professora antropóloga falou, né, sobre a questão do território, territorialidade, ele está além da compreensão das leis, ele está além, porque ele é mais. Porque nós nos percebemos e estamos dentro de nos olharmos como parte da Terra. A gente é parte da Terra. A Terra é parente. A nossa Terra é parente. E quando... Aí, dentro dessa pandemia, começam os ataques. Ontem queimaram o Jaraguá. Se deram conta que queimaram o Jaraguá? Queimaram o Jaraguá. E aí começamos a pensar desses atos criminosos que está sendo praticado contra os povos indígenas. Porque para uma política, as políticas públicas e as políticas nacionais e o próprio Estado brasileiro, não há interesse de cuidar dos povos indígenas. E quando eu falo esse cuidar, eu falo com muito cuidado, porque nós não somos tutelados. Mas uma vez que a sociedade envolvente nos deve, e é uma dívida histórica, patrimonial e espiritual, tem a obrigação, o Estado, de garantir nossa saúde e nosso bem-viver. Mas isso não acontece. A pandemia está demonstrando muito mais isso. Mas a gente tem de pensar também que essa pandemia é só mais um mecanismo sofisticado do capitalismo. Porque nós, povos indígenas, somos a maior prova viva que existe outro modo de viver nesse planeta. E daí desperta todos os ódios, todos os rancores, todas as perseguições e muitas vezes a capturação de alguns movimentos pelo capitalismo internacional. Há muito interesse na Amazônia, há muito interesse, mas
vamos sair desse discurso ecológico e vamos partir para um discurso espiritual e ancestral. Dentro da Amazônia existe pessoas, existe povos indígenas. São 108, né, a última notícia que eu tive, de grupos indígenas infectados. Nós somos 3 vezes 5, fora os isolados. Então, sempre vamos salvar a natureza, mas incluam a gente nessa natureza, porque nós somos natureza, né? Então, essas armas biológicas que estão sendo utilizadas, e eu percebo como armas biológicas, porque nós já perdemos Paiacã, já perdemos o Cacique Lourenço, aqui no Rio Grande do Sul. Tenho muito medo, eu choro, eu rezo, todos os dias faço o meu rezo para que Raoni não morra. Porque ele vai liderar a nossa grande frente de resistência contra esse governo e contra os próximos governos que virão. É difícil falar em saúde, educação e bem-estar, né, a soberania alimentar em nossos territórios, que isso acontece sempre precariamente. Somos sempre violados, e essa violência, ela não se dá só de um modo físico, mas se dá do modo intelectual, se dá do modo espiritual, com os missionários, com os evangélicos, que vêm desde a época da colonização de 1500, jesuítas, evangélicos, missionários, sequestro das nossas crianças, mortandade dos nossos corpos. E aí você pensa assim, mas os povos indígenas, eles estão lá, eles têm a riqueza, mas tem que compreender que essa riqueza não é nossa. E esse conceito de riqueza vem de outro mundo, não vem do nosso. Que a maior riqueza para mim é as florestas e os espíritos que estão lá, que são os meus ancestrais. Talvez eu não talvez se isso acabar, e aí vamos sair do discurso ecológico, mas vamos para o discurso humanístico dos povos indígenas. Se isso tudo acabar, a humanidade, a percepção de mundo está mais no espiritual. E sim, existe muita literatura a respeito do assunto, mas nós precisamos primeiro nos conhecer. Então, é só mais ou menos um apelo, e é um apelo de quem vem do outro mundo violado, para que repense os seus valores e não nos mate mais, porque vai chegar um momento que não existiremos mais.